Então é isso, recado dado aí. Bem-vindos mais uma vez ao canal Planeta Humanas, canal que vai trazer sempre aí conteúdo dentro dessas disciplinas de humanas para vocês. E hoje a gente vai ter uma aula aqui dentro, né, dos conteúdos de filosofia. A gente vai falar sobre cosmologia e cosmogonia. Já está tudo bonitinho aí, ó, preparado para vocês. Coloquei um tema aí relacionado ao espaço, né, ao universo, que tem tudo a ver com o tema. Sem conversar demais, bora lá. Esses dois conceitos, eles são assim fundamentais para a gente entender a transição do pensamento mitológico para o pensamento filosófico, né? Isso acontece lá na Grécia, inclusive é o fato que marca, né, o surgimento da filosofia, deixar a mitologia de lado e iniciar um pensamento mais voltado para a observação da natureza, algo mais racional. E aí vocês devem lembrar que lá na Grécia, antes da filosofia se estabelecer, né, se consolidar, as explicações sobre o mundo, sobre a vida, até sentimentos mesmo, eram dados pela mitologia. E aí, posteriormente, Tales, né, que foi aí o cara filósofo, matemático, astrônomo, multiuso total, né? Flanelinha, vendedor de loja, ator de cinema, você imaginasse o cara fazia. E ele é o responsável por dar início à filosofia, né, segundo filósofos posteriores aí, e com as suas ideias também dá o primeiro soco na cara da mitologia para que ela comece a decair. Na verdade, ela já vinha decaindo por conta das próprias condições históricas, né? Mas as ideias de Tales acendem aí a possibilidade para que a filosofia, uma nova forma de pensar, comece a sobrepujar, então, essa mitologia. Falando aqui propriamente dito dos conceitos, né, de cosmologia e cosmogonia, a cosmologia ela é um ramo da astronomia e pode ser entendida como uma tentativa de explicar o universo como um todo. Então, a origem, a estrutura, a composição, funcionamento e evolução do universo são tópicos aí que a cosmologia vai tratar. Isso de forma geral, tá? Ao longo da história, grandes filósofos se aventuraram pela cosmologia e desenvolveram aí as suas ideias, seus modelos cosmológicos. Os primeiros filósofos a serem chamados de cosmólogos foram os pré-socráticos. Então, a gente viu a cosmologia como um todo, mas aí, contextualizando, né, voltando lá para a Grécia Antiga, foram os filósofos pré-socráticos os primeiros aqui no Ocidente a desenvolver um pensamento voltado para a cosmologia, ideias cosmológicas. E aí, como eu já falei, né, o Tales é o primeiro filósofo e também, nesse sentido, né, por conta das suas ideias estarem voltadas para a cosmologia, a gente pode dizer que um cosmólogo também. Vamos ver agora o segundo ponto, né? A gente viu um lado, vamos ver o outro. A cosmogonia, por sua vez, envolve aí ideias, teorias, doutrinas que têm como finalidade explicar a origem do universo. Aí vocês perguntam, mas não é a mesma coisa? Cosmologia também não faz isso? As duas têm o mesmo foco, explicar a origem do universo. Até porque se você olhar a raiz de cada conceito, vai estar lá cosmo. Cosmo é o universo. Então eles vão tratar, né, no geral, sobre o universo. A diferença vai estar no método, né? No método e as ideias de cada uma são construídas. Por um lado, a cosmologia, ela vai estar ligada à racionalidade, a essa questão toda que a gente vê sobre filosofia, enquanto que a cosmogonia, ela vai admitir teorias mitológicas. Daí a primeira diferença. Qual a origem do universo? Ambas se perguntam a respeito disso. Antes dos filósofos pré-socráticos, eles começarem a formular aí as suas primeiras ideias cosmológicas, os gregos, como eu já disse, já tinham ideias que serviam aí para explicar a origem desse universo. E o fundamento dessas respostas era justamente os mitos, era a cosmogonia. Então, na medida que a gente tem uma transição do pensamento mitológico para o filosófico, a gente também tem uma transição de um pensamento cosmogônico para um cosmológico. Fechou? A diferença fundamental para a gente fechar essa questão aí, né, que envolve esses dois conceitos, é a cosmogonia, por um lado, aceita as narrativas mitológicas e a cosmologia ela vai se limitar às ideias científicas. Agora, atentem que eu estou falando aí científicas, mas não é para confundir com ciência atual. Hoje sim existe a cosmologia, ela é feita baseado nos métodos, procedimentos atuais da ciência. Mas lá no início
O que a gente chama de ciência é filosofia, porque não se dissocia as duas coisas. Ciência e filosofia é a mesma coisa lá na antiguidade. Então, apesar de ambas fornecerem aí explicações sobre a origem do cosmos, né, o universo, uma tem como fundamento os mitos e outra tem como fundamento a filosofia ou a ciência do período. Fechou? Então tá aqui, ó, para a gente entender cosmos, né, que é a base das duas palavras, vai significar universo. E, claro, um universo ordenado. Eles não entendem só o universo quanto matéria, quanto espaço, mas também a ordem que está por trás dessa matéria, desse espaço aí que eles conseguem observar. Então, ao mesmo tempo que o universo é a ordem que sustenta e faz esse universo aí funcionar. Isso é o cosmos para os gregos. Próximo ponto, a gente já está chegando aqui ao fim, né? Quero lembrar vocês que essa aula, ela se relaciona com outras aulas que a gente já vem tendo, vai também se relacionar com outras aulas que a gente vai trazer aqui no canal. Então, para vocês não perderem nada, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e estudem, estudem ao infinito e além. Eu vou estar trazendo conteúdo para ajudar vocês com relação a isso. Vocês me ajudam deixando o like e a inscrição de vocês. Fechou? Então, a origem do universo mitológico, para a gente entender. Existia uma explicação já, né? E eu trouxe aqui um resuminho para vocês compreenderem como era essa explicação mitológica e o fundamento por trás dela. Ovídio descreve, né, no seu poema Metamorfoses, datado lá do século I a.C., que a primeira divindade que existia era o Caos. Esse cara bonito aqui, ó. Foto retirada lá do Instagram dele, né? Super na moda. E o Caos, sendo a primeira divindade, ele estava lá, né? Pleno, não existia mais nada, só ele. Para todo canto que ele olhava, não tinha nada. Era só o cara reinando lá. E aí, um belo dia, ele olha, né, para um lado. Acho que não pode nem falar de lado, né? Porque se o cara tá sozinho no meio lá do vácuo, não tem lado, né? Ele dá na telha de começar a criar alguma coisa. E partindo do nada, sem referência nenhuma, ele cria Gaia. Gaia, que é a Terra, né? E a partir de Gaia, os elementos foram se organizando, dando origem às coisas. Posteriormente surgiram os deuses. Aí os deuses começam a vir para a Terra, pegam as menininhas, né? Engravidam, fazem lá os semideuses e começa aquela coisa toda que vocês conhecem aí como a mitologia grega. Tá aí Gaia, né? Também bonitona lá, é nosso planeta. Foi a primeira a ser criada, né? E pronto, a partir dela é que as coisas começam a se organizar. Então, percebam o seguinte: quando você olha a narrativa mitológica, essas explicações mitológicas, você até encontra uma lógica, mas é uma lógica que está intrinsecamente ligada à própria narrativa, né? Eu não dei tantos detalhes assim dessa história, né? Mas quando você a lê, você vê que cada fato sucede um outro fato, uma causa, digamos assim. Então eles vão explicando de maneira lógica a história. Mas quando você olha na realidade, não tem como verificar essas causas, né, esses elementos aí que eles colocam na história. Então não existe verificação na realidade, porque o mito ele trabalha justamente com o que há de fantasioso, com o que há de místico. E aí, lógico, a filosofia, ela vai ser justamente o contrário disso. Então, a gente vai ver agora, né, o outro lado da coisa, né, o lado da cosmologia, as explicações dos primeiros filósofos, para entender em que ponto eles discordaram aí das narrativas mitológicas. A gente começa falando sobre os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, e tocar especificamente aqui no pensamento dos filósofos de Mileto, ou Milésios, né, como também são conhecidos. Esses caras eles vão na contramão do mito porque eles dizem o seguinte: não está em questões místicas, fantasiosas aí a explicação para a nossa realidade. Está na própria realidade. Então eles determinam que existe um elemento, em alguns casos, né, nos pluralistas, elementos que vão então ser a causa da realidade. E aí é que eles vão trazer a ideia de arqué. Arqué é o elemento que justamente gera tudo, mas ele em si não é gerado de nada. Ele é a causa, o fundamento, o princípio de tudo. Quando, por exemplo, Tales diz que a água é o arqué, ele está dizendo que a natureza em si
ela tem uma causa na própria natureza. Um dos elementos da própria natureza, algo que a gente consegue verificar aqui, né, de maneira empírica, vai ser a causa de tudo. E aí você vê que também tem uma lógica, claro, errada, porque a gente está falando de quê? Século 7 antes de Cristo, ainda não tem uma ciência totalmente desenvolvida a ponto de conseguir, né, dar conclusões mais razoáveis assim sobre a realidade, mas a lógica é totalmente diferente porque ela se apoia na realidade. O fundamento das explicações de Tales, assim como de Anaxímenes, de Heráclito, está na própria realidade. Então, essa vai ser a diferença fundamental. E com esse ponto, a gente finaliza aqui a aula de hoje, né? Acho que deu para a gente trazer aqui bastante pontos interessantes, né, sobre o tema, e a gente já pode aí seguir para uma próxima aula. Só acompanha aí, né, porque essas aulas vão vir aí muito em breve. Então é isso. Até a próxima, a gente se vê.